Primeiramente, boa tarde, né? Vamos iniciar a aula. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, pronto, tá aí. Aqui, deixa eu diminuir isso aqui. Na última aula, né, a gente viu essa parte aqui do 12.3, né, dessa seção, que trata de séries infinitas e termos constantes. Ou seja, a gente iniciou aqui o estudo das séries, né? Lembrando que a série, ela pode ser denotada por essa somazinha aqui, né? Soma de sequências, certo? Ou por essa somatória aqui, certo? Que é a somatória da sequência com n iniciando em 1 e indo, até o infinito. Por isso que a gente fala que é uma série infinita, beleza? E como eu falei para vocês, essa série aqui a gente traz para o ensino médio, né? Como sendo a soma de uma PA, né? Ou de uma PG, né? Soma de uma PA ou PG, progressão geométrica e aritmética. Beleza? Então vamos lá. Essas aqui são as somas parciais, né? S1, S2, S3, S4 e S5 são as somas parciais, tá? Que são formadas ali, né? Conforme conforme a posição ali da sequência, né? Vamos lá. A gente viu aqui algumas coisinhas, né? Convergência e divergência, certo? Também a gente viu. Convergência é a divergência de uma série. O que mais? A gente viu bastante exercício, né? A gente viu esse teorema aqui, né? Rapidamente, que diz que se a série, né, dada dessa forma, ela é convergente, certo? Então o limite dessa sequência vai ser igual a zero. O limite da sequência da série, né? Vai ser igual a zero quando n tende a infinito, beleza? Aqui está a demonstração, né? Como eu falei para vocês, eu não vou cobrar a demonstração de vocês, já que vocês não são da matemática, né? São todas da química. Vamos lá. E se caso ocorrer, né, que esse limite seja diferente de zero, a gente conclui que a série ela é divergente, beleza? Então aqui tem alguns exemplos, né? Provar que as séries são divergentes, né? Como é que eu vou provar que são divergentes? Basta eu calcular o limite aqui, né, tendendo a infinito. Se eu concluir que o limite é diferente de zero, então essa série ela é divergente, beleza? Então tá aqui, ó, exemplo, né? Então basta aplicar o limite com n tendendo a infinito na minha sequência, certo? Lembrando que isso daqui é minha série, né? Uma somatória, mas isso daqui é a minha sequência, beleza? Então aqui eu vou aplicar o limite apenas na sequência. Aplicando o limite aqui, né, isso aqui vai para zero, dividir tudo por n ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar 1 mais 1 sobre n ao quadrado dividido por 1. Limite quando está indo para mais infinito, a gente sabe que isso aqui vai para zero, certo? E sobra 1 sobre 1, que é 1. E como esse 1, certo? Ele é diferente de zero, logo a gente conclui que a série é divergente, beleza? Bem simples, né? Não tem segredo, só que tem que relembrar essas propriedades aqui de limite, tá? Limite no infinito, né? Limite infinitos. Aqui também, né? Consigo aplicar o limite aqui na minha sequência dada, né? Que é essa sequência aqui, a questão B, né? Só que aqui tem um 3, esse 3 está multiplicando, né? Eu peguei aqui o 3. Então aqui, aplicando o limite aqui nessa sequência, a gente vê que ele não existe, tá? Não vai existir o limite dessa sequência.
quando n cresce indefinidamente. Tá? Então, se o limite não existe, porque aqui é uma potência, né? Quer dizer, é uma potência, né? Uma função potência. No caso aqui, é exponencial, na verdade, né? Que a gente tem menos 1, calma aí. Menos 1 sobre o elevado, né? A x mais 1 vezes 3, né? Esse 3 aqui está multiplicando. Só que ele está do lado direito, né? Então, isso aqui é uma potência, né? Exponencial. Então, aqui, deixa eu abrir o GeoGebra para vocês verem como é que fica esse gráfico, né? Então, aqui vai ficar 3 vezes, abro parêntese, menos 1 elevado a x mais 1. E dou um Enter. Aqui não, se observarem, cadê o gráfico dessa função? Certo? Não apareceu. Aí, se eu aplicar aqui o limite, deixa eu aumentar aqui o zoom, limite dessa função, qual a função? A função que eu tenho é f, certo? Eu coloquei em função de x, então é f ali, e aqui eu coloco infinito e aplico, né? Então aqui, ó, ele está dando essa interrogação. Quando o GeoGebra dá interrogação, é porque ele está dizendo que o limite dessa função aqui, quando tende a infinito, não existe, tá? Por isso que ele deu essa interrogação aqui. Beleza? Então aqui, outra coisa também, né? Que na função exponencial, né? A função exponencial, ela é dada dessa forma, né? A elevado a x. Só que esse a, ele pode ser maior do que 1, certo? Esse a pode ser maior do que 1. Esse a, ele tem que ser diferente de 1, certo? Então, nesses casos aqui, a gente vai ter que a base, né, de certa forma, sempre tem que ser positivo. E aqui, nesse caso, a gente tem a base negativa. Por isso que aqui não aparece a função para a gente, né? Aqui, ó, não aparece a função para a gente. O gráfico dessa função aqui, tá? Então, como a minha base é negativa, logo, não existe o limite, já que a função não está bem definida, certo? E se não existe o limite, a gente conclui que a série é divergente. Beleza? Bem simples, né? Essa daqui. Vamos lá para a próxima aqui. Aqui tem um teorema, mas eu vou passar por ele, tá? Ele está dizendo que... só vou falar o enunciado, né? Mas ele diz aqui que na sequência de somas parciais, né? Dessa série dada, né? E essa série sendo que ela é convergente, então, para todo epsilon positivo, existe um número n, tal que R é maior do que N e T é maior do que N. Então, o módulo de S de R menos S de T é menor que epsilon. Certo? Então, é só um teoremazinho aqui, né, que pode ser... que a gente pode encontrar, né, essa distância entre essas somas parciais, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. O que ocorre aqui, já que a gente não está vendo essa prova, né? Mas é basicamente utilizando os símbolos ali, bem rápido, né? Então, aqui, provar que a série harmônica é divergente. Então, a série harmônica que ele fala é essa daqui, ó. Tá? Série harmônica. Eu cheguei a falar para vocês? Não, né? Da série harmônica. A série harmônica é quando sempre que eu tenho 1 sobre n, tá? Então, a série
harmônica sempre vai ser essa daqui, tá? Então, essa série harmônica, ela sempre vai me dar aqui essa soma, né? Essa somatória de 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, até um n, né? E a gente sabe que o limite, né, dessa sequência aqui, 1 sobre n, é igual a zero, quando n tende a infinito, certo? Então, essa série aqui, ela sempre vai divergir, né? Certo? Aqui, ó, por essa definição, aí, deixa eu voltar para cá, é divergir, calma aí, é possível que ter uma série divergente para o qual, sim, essa é a única série, tá? É a única série divergente onde a gente vai obter o limite igual a zero, tá? O limite da sequência. E essa série é chamada de harmônica, tá? Então, essa série aqui é a única onde o limite aplicado à sua sequência é igual a zero, beleza? Então, ela tem esse nome. E aqui, vamos verificar se essa série harmônica ela é divergente utilizando esse teorema, né? Utilizando esse teorema. Então, a gente tem a série dada por 1, mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, até um n, certo? 1 sobre n. Beleza? Então, uma outra sequência tirada dessa outra, né? É quando a gente tem aqui a soma parcial 2n, né? Certo? Então, substituindo aqui, aí a gente vai ter 1 sobre n, 1 sobre n mais 1 até 1 sobre 2n, né? Que a gente vai continuar essa contagem. Fazendo a diferença entre essa sequência aqui e essa outra aqui, vocês concordam que essa primeira parte aqui toda vai embora? Ó? De 1 até 1 sobre n, e aqui de 1 até 1 sobre n? Porque de 1 até 1 sobre n, essa soma, menos ela mesma, é zero, né? Isso aqui é zero, certo? Então vai sobrar quem? A partir daqui, né? Daqui para frente. Ou seja, de 1 sobre 1 mais n até 1 sobre 2n. Então, essa diferença entre as sequências vai ser essa outra sequência aqui, certo? 1 sobre n mais 1, 1 sobre n mais 2, 1 sobre n mais 3, até 1 sobre 2n, certo? Considerando que esse n ele é positivo e maior do que 1, certo? Então, a gente vai ter aqui que essa sequência, certo? Que é essa Sn, S2n menos Sn, é maior do que a sequência 1 sobre 2n, né? Essa sequência não, desculpa, essa série dessas somas 1 sobre 2n, tá? Então, como a gente está vendo aqui que são termos iguais, né? Certo? Essa soma aqui, a gente vê que esse lado direito aqui, né, dessas somas iguais, é n vezes 1 sobre 2n. Só que simplificando esse n com esse n aqui, a gente obtém que é 1 meio, certo? Então, essa sequência aqui, ele está falando que essa sequência é maior do que 1 meio. Só que aqui o n, né, é maior do que 1. Então, não tem, né? Se esse n é maior do que 1, ele está dizendo que essa diferença tem que ser maior do que 1 meio. Tá? Então, o que aquele teorema diz, né? Esse teorema anterior diz que se a gente aplicar um R maior do que N, né? Ou seja, esses valores que a gente encontrou aqui, que foi de 1 meio, né? E 1, né? Opa, deixa eu voltar aqui, ó. N maior do que 1, né? E essa diferença aqui foi maior do que 1 meio, certo? Então, aplicando naquele teorema, a gente vai ver que
ele se contradiz, porque ele está dizendo que 2n, uma sequência que a gente pegou, né, é maior do que n, e n é maior do que n, esse nzão, né? Sendo que esse n é um número positivo. Ele está dizendo que o módulo dessa diferença tem que ser menor do que epsilon, né? Aqui na definição tem que ser menor do que epsilon. Só que aqui, essa diferença deu maior do que epsilon, né? E não pode acontecer isso, né? Ele tem que ser menor, ele não pode ser maior, certo? Logo, a gente vê que essa sequência, essa série harmônica, ela é divergente, tá? Embora isso ocorra, né? O seu limite seja igual a zero. O limite da sequência da série, certo? Então, essa série ela é divergente, porém o limite é igual a zero, certo? Dúvida aqui? Voltar para cá? Não, né? Então, aqui, continuando, né? A gente tem outra série conhecida também, que é a série geométrica, tá? Então, a gente tem a série harmônica e agora a gente tem a série geométrica. Ela tem uma diferençazinha da outra, né? Se vocês observarem, o que é isso aqui? Isso aqui é a soma, né? Uma soma geométrica, né? Lembra lá da PG? Então, é a soma da PG, né? Soma dos termos da PG. Então, como é que a gente encontrou essa soma aqui? Fazendo justamente, encontrando aqui a série geométrica, né? Série geométrica, dada por A vezes R elevado a N menos 1, certo? E a gente foi substituindo e encontrou que a série, né, geométrica, dado o primeiro elemento como sendo 1, e a razão aqui, né, como sendo 1/2, certo? Então, a gente tem essas identidades aqui. Então, fazendo a diferença entre as duas aqui, né, a gente obtém que o que está dentro desse parêntese maior vai embora, né, certo? E o que sobra é apenas esses dois dados aqui. E aí a gente só faz a manipulação e encontra que essa série é dada por A vezes 1 menos R elevado a N dividido por 1 menos R. Sendo que esse R aqui tem que ser diferente de 1, né? Tá? Então, essa série aqui é a nossa série geométrica. Beleza? E vamos ver o que acontece com ela, né? Quando a gente aplica certos teoremas. Então, aqui, o teorema 12.3.5 diz que a série converge para essa soma aqui se o módulo de R é menor do que 1 e a série geométrica diverge se o módulo de R for maior ou igual que 1. Tá? Então, se o módulo de R for menor do que 1, a série ela diverge, e se for maior ou igual que 1, desculpa, ela converge se for menor do que 1 e diverge se for maior ou igual que 1, certo? Então, nesse caso aqui, ela diverge, certo? E nesse caso aqui, ela converge, beleza? Isso considerando aqui essa série, né? Essa soma, certo? Só que aqui essa soma é infinita, né? Daqui essa soma é finita. Vamos lá. Então, aqui tem a prova. Vou pular também, porque senão a gente vai passar um tempão aqui. Vamos lá para a dízima periódica, né? Lembra lá de dízima periódica? São números que podem ser escritos em forma de fração, né? Então, expressar essa dízima periódica aqui como uma fração comum, certo? Como é que a gente faz isso utilizando
séries. Certo? Então, se a gente observar aqui, esse 0,33333, a gente pode pegar ela como sendo uma soma. A gente pode pegar ela sendo 0,3 mais 0,03 mais 0,003 e assim por diante. Só que transformando esses números aqui em fração, né? O 0,3, deixa eu vir para cá, né? Deixa eu colocar mais para cá, para não ficar tão confuso. Olha só, a gente pode pegar esse 0,3333 como sendo 0,3 mais 0,03 mais 0,003 e assim por diante, né? Pegando essas somas. Só que esse número aqui, transformado em fração, como eu tenho uma casa decimal, então ele é 3 sobre 10. Esse outro aqui, como ele tem duas casas decimais, né? Ou seja, duas casas depois da vírgula, é 3 sobre 100. Dois zeros aqui. Um zero aqui, dois zeros aqui. Esse daqui tem três casas decimais. 3 zeros, então, né? Então vai ser 3 dividido por 1, 2, 3 zeros. Por 1000. Então essas somas aqui, ó, vão ser a mesma soma desse número decimal. 0,3333, que é uma dízima. Então, se a gente olhar aqui para a série, né, para essa soma, a gente vai observar que embaixo eu vou ter sempre potências de 10. Potências de 10. E aqui em cima ó, sempre aparece o 3. Certo? Quem são essas potências de 10? Aqui é 10 elevado a 1, aqui é 10 elevado a 2, aqui é 10 elevado a 3, aqui é 10 elevado a 4. E assim por diante. Então, a gente conclui o quê? Que a nossa sequência, né, dada é 1 sobre 10 elevado a n. Né? Generalizando aí a nossa sequência. Então, essa série aqui, a gente pode escrever ela como sendo a série com n igual a 1 até infinito, certo? De 3 sobre 10 elevado a n. Onde esse 3 sobre 10 elevado a n é a nossa sequência, certo? Então, essa aqui é a nossa série. Então, basta a gente verificar aqui, né, as informações para a gente encontrar realmente se é isso que ocorre com a nossa série. E se a gente vai verificar aqui se ela, ou a gente vai transformar, né, essa dízima periódica em uma fração. Lá no ensino médio, né, a gente aprende lá uma equação, né? A gente faz x sendo 0,333 e assim por diante. E a gente multiplica tudo isso aqui por 10. Se a gente multiplicar por 10, vou ficar com 10x igual a 3,333 e assim por diante, né? Ou seja, eu ando uma casa decimal, né? A vírgula eu ando para a direita. Então, eu faço a diferença entre esses dois, né? A diferença de 10 menos x é 9x. E de 3,333 menos 0,333, isso aqui vai embora com isso aqui, sobra só o 3 para a gente, né? Então, isso aqui é 3. Então, x é igual a 3 dividido por 9, que é igual a 1 terço. Pronto, encontramos. Isso aqui a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Certo? Aqui é um pouco diferente. O que a gente faz aqui? A gente tem aqui o nosso primeiro termo, certo? O nosso Azinho é 3 décimos. Quem é o nosso R? Nossa razão é 1 décimo. Por quê? Se a gente pegar a diferença desse termo aqui, que é 3 sobre 100, menos esse outro aqui, o primeiro, né, que é 3 sobre 10, né? Ou menos não, desculpa, dividido, né?
Se eu dividir os dois, né? Já que é uma série geométrica, né? Se eu dividir os dois, a gente vai obter 1/10 como razão, né? Então, essa razão aqui, deixa eu utilizar assim, né? Fazer assim. Eita. Divisão de frações, né? 3 sobre 100 sobre 3 sobre 10. Né? Conserva a primeira, 3 sobre 100, e multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 3. 3 simplifica com 3 dá 1. 10 dividido com 10 daqui, sobra só o 10 embaixo, né? Então, aqui é 1 sobre 10. Justamente o que a gente tem como razão. Beleza? Então, essa razão aqui, se a gente for fazer essa divisão, é 0 dá 0,1, certo? 1 sobre 10 é 0,1. O módulo de 0,1 é menor do que 1, correto? É menor. Então, a gente conclui que esse módulo de R é menor do que 1. O que que fala aqui? Quando R é menor do que 1, que a série converge, né? Certo? Opa, então a gente já viu aqui que converge. E realmente converge, né? Então, essa série converge, certo? E sua soma é igual a isso aqui. Então, a gente pode utilizar o quê? Essa expressãozinha aqui como sendo a soma daquela dízima periódica, beleza? Então, a gente vai pegar o seguinte. Vou apagar isso aqui para não ficar tão poluído, né? Então, se a gente pode pegar essa expressãozinha aqui como sendo a soma, então a gente está dizendo que 0,333 e assim por diante, né, é igual a A sobre 1 menos R. Ele está dizendo isso, certo? Só que aqui a gente já sabe quem é A. Né? Esse A é 3/10. O R é 1/10. Então vai ficar 3 sobre 10 dividido para 1 menos 1 sobre 10. Certo? Operação com frações. Aqui em cima vai ficar 3 sobre 10 dividido por... Aqui vai ficar 10 menos 1, 9, né? 9 sobre 10. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Vai ficar 3 sobre 10 vezes 10 sobre 9. 10 simplifica com 10, dá 1. E a gente obtém 3 sobre 9, né? 3 sobre 9, simplificando por 3 aqui e por 3 aqui, a gente fica simplesmente com 1/3. Então, realmente, a gente chega ao mesmo resultado aqui de 1/3, né? Que a gente encontrou. Beleza? Mesmo resultado, né? Então, utilizando séries, a gente consegue fazer também isso. Mas é claro que a série tem que convergir. Beleza? Certo? Então, se ela converge, a gente pode utilizar essa expressãozinha aqui para fazer essas substituições. Lembrando que quem é o A? Esse A aqui é nosso primeiro termo aqui, né? Da soma. E o R é a nossa razão, né? Ou seja, eu pego o, digamos, A2, né? E divido pelo A1, que aqui ele dá como A. Então, pego o A2, né? O A2 e divido pelo A1. E assim a gente obtém a nossa razão. Beleza? Bem tranquilo, né? Isso aqui pode ser que caia uma na prova. Vamos lá. Aqui tem algumas questões, né? Tentem fazer essa primeira aqui, tá? Só essa primeira tá de bom tamanho. Essa primeira e essa 27, 28, 29 e 30 aqui, tá? Se quiserem fazer essas outras aqui, não tem problema.
É até bem legal, né? Essas aqui, ó. Porque ela traz uma situação onde você tem que interpretar o que está acontecendo, né? Tipo essa primeira aqui, ó. Essa 31. Desse tipo de questão, né? A trajetória da oscilação de um pêndulo, oscilação de um pêndulo é 0,93 do comprimento da trajetória da oscilação anterior, certo? Então isso aqui é 0,93 da oscilação anterior, de um lado até o outro. Se a trajetória da primeira oscilação mede 56 centímetros de comprimento, e se a resistência do ar leva o pêndulo ao repouso, quanto mede o caminho percorrido pelo pêndulo até que ele pare, né? Isso aqui você tem que entender que é uma série, né? Ele vai somando até dar quanto? Até dar 56. E quando ela parar, vai zerar essa medida, né? Então ela vai diminuindo essa medida até parar o pêndulo, né? Vai ficar parado, certo? Então você sabe que essa medida, né? Essa oscilação ali tem comprimento 0,93, né? Aí você vai fazer ali a sua série. Então, como a gente está tratando de série, isso aqui vai gerar uma série, né? Uma soma de valores, onde eu vou ter a medida igual a 56 centímetros, né? Aqui, a mesma coisa, né? Uma bola, basicamente a mesma, né? Uma bola cai de uma altura de 12 metros, né? Então, você tem aqui uma bola e ela cai de uma altura aqui de 12 metros, certo? E cada vez que a bola cai no chão, né, bate no chão, ela sobe a altura de 3/4 de altura quanto a anterior, certo? Então ela vai batendo, né? Ela bateu aqui, certo? Aí sobe. Aí volta de novo e bate de novo, sobe. E assim por diante, né? Sempre subindo 1/4, né? Então, se foi 12 aqui, ela vai subir 1/4, certo? E assim por diante. Vou escrever não, porque é legal essa questão. Vê se quando ela cai em concurso. Então, determine a distância percorrida pela bola até o repouso. Então, é claro que ela vai percorrer uma distância aqui, né? Então, ela quer que você... Essa questão pede para você calcular essa distância percorrida, porque ela vai cair aqui, né? Vai quicar, voltar, e assim até ela parar aqui, assim, né? Mais ou menos. Tá? Então, é basicamente isso. É o pensamento que você tem que ter. Tá? Claro que você vai ter que descobrir qual é essa série que aparece aqui. Aí fica fácil, né? Pode até ser que eu coloque uma questão dessa. Mas a gente tem que ver pelo menos uma, né? Uma resolução. Porque às vezes a gente aprende mais vendo uma resolução do que simplesmente, principalmente para quem não é da matemática, né? Fica difícil de ver algumas coisinhas, né? Mas creio que não são tão complicadas essas questões, tá? Essas daqui são bem simples. Vamos ver aqui uns 4 teoremas. Esses teoremas aqui eu vou só passar para vocês, tá? Não sei se vai dar tempo de ver mais exercícios sobre eles, né? Mais exemplos. Mas vamos lá, eu vou tentar aqui ver o máximo. Então, 4 teoremas que tratam de séries infinitas. Esses teoremas são mais para ver a divergência e a convergência dessas séries, tá? Então, o primeiro aqui, desses teoremas, desses 4, diz o seguinte: se dadas duas séries, né? A série da sequência AN e a série da sequência BN, são séries infinitas, certo? E diferem somente pelos seus m primeiros termos, certo? Então, elas são diferentes apenas em alguns termos, mas ambas convergem ou ambas divergem, tá? Então, pode ocorrer que as duas, ou ao mesmo tempo, elas convergem, ou ao mesmo tempo elas divergem, tá? Aqui tem uma prova. Depois vocês dêem uma olhada aí, é bem grande, né?
a prova dela, mas vamos ver aqui um exemplo rápido. Determine se a série é convergente ou divergente. Então, aqui, essa série, certo? A gente tem como elementos dela, né, substituindo de 1 até infinito, é 1/5, 1/6, 1/7, né, até 1 sobre n mais 4, certo? Beleza. Essa série também, né, se a gente for subtrair 4 aqui de baixo, né, ou seja, menos 4 aqui, a gente vai ter que essa série também pode ser escrita dessa forma. Por quê? Se a gente tirar esse 4 aqui de baixo, né, a gente vai zerar, né, vai ficar zerando aqui alguns termos, n menos 4. E a gente vai obter aqui 1 sobre n, que é a série harmônica, né? Ou seja, esses 4 primeiros aqui vão ser zeros e a gente vai continuar, né? Porque aqui da série harmônica seria 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim por diante, não é verdade? 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7. Então, essa parte da sequência dessa série aqui faz parte dessa série aqui também, certo? Então, a gente tem justamente o que o teorema fala aqui, né? Duas séries infinitas, certo? Então, da série inicial, a gente tem outra série dentro dela, certo? Que é essa sériezinha aqui, que é a harmônica. Beleza? Deixa eu tirar aqui para não ficar tão poluído. Então, essa série aqui, né, é harmônica. Então, se a gente comparou aqui que essa série, e a gente já verificou que ela diverge, né? Ela é divergente, então a gente pode concluir por esse teorema o seguinte: se essa série, que é harmônica, ela é divergente, então a outra, né? A outra série também, né? Ela não vai, essa série aqui harmônica, ela só não vai ter os 4 primeiros termos, né? Idênticos, certo? Então, por esse teorema, a série também é divergente. Essa outra série aqui também é divergente. Opa. Divergente, beleza? Então a gente pode concluir isso pelo teorema. Já que essa série aqui ela é harmônica e ela diverge, então o que o teorema fala? Que ambas convergem ou ambas divergem. As duas têm que convergir ou divergir ao mesmo tempo, tá? Não pode uma divergir e a outra convergir. Então, se uma delas a gente verificou que diverge, certo? Já que ela também faz parte, está dentro dela, né? E se a gente continuar aqui, a gente vai ver que 1 sobre n mais 4 está aqui, ó, está para esse lado, né? Está mais para cá. Então, essa série aqui está dentro da outra, né? Digamos assim. Então, se essa série diverge, a outra também diverge, tá? Beleza? Bem simples, né? Esse teorema aqui. Essa daqui eu vou... Pode ser, vamos verificar aqui. Ah, não, essa daqui eu não vou cobrar não de vocês. Que esse símbolo aqui não é colchetes, tá? Isso aqui ele indica que é o menor inteiro, né? O maior inteiro, certo? Então a gente só vai pegar a parte inteira dessa função aqui de cima, tá? Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês, não. Por isso que aqui em cima, quando ele vai montando aqui a série, né? Ou seja, a nossa série SN, né? Quando eu vou somando aqui, vai aparecer somente 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, né? Por quê? Quem é cosseno de π meios? Cosseno de π meios é 0. Então aqui só sobra 2. A parte inteira do 2 é 2, né? E assim por diante. Como é cosseno aqui em cima, né? Cosseno. Então a gente vai ter ali somente que essa variação, né? Ou cosseno vai ser
Na maioria das vezes aqui os valores vão ser inteiros, né? Ou vai ser 0, ou vai ser menos 1, nesse caso aqui, né? Aqui, ó, cosseno de π é menos 1. Menos 1 mais 2 é 1 positivo. Então, o terceiro aqui vai ser 1 positivo, né? Certo? Então, em alguns casos aqui vai ser 0, outros vai ser 1. Beleza? Então, vai cair nesses casos. Então, essa série aqui, a gente pode verificar que ela é uma série geométrica, certo? Onde o primeiro termo é 2 meios, 2 terços, na verdade, e a razão é 1 terço. Né? Sempre vai pulando de 1 terço em 1 terço, né? A multiplicação aqui dos termos dessa série, beleza? Porque se a gente pegar aqui 2 sobre 3 ao quadrado, né? E a gente dividir por 2 terços, né? Então, isso aqui, na verdade, é 1 terço vezes 2 terços, né? Já que a gente separou aqui. Então, 2 terços dividido para 2 terços é 1, só sobra 1 terço para a gente, que é a nossa razãozinha aqui, certo? Beleza? Bem simples, né? Vamos lá para pular aqui também. Outro teorema diz o seguinte: seja C uma constante não nula, né? Então, C é uma constante. Acontece 2 casos aqui. Vai acontecer o seguinte: se a série for convergente, então a sua soma, se a sua soma também for um S, né? A gente tem uma soma S. Então, essa série C vezes o N, né? Vai ser também convergente e sua soma converge para C vezes S. Ou seja, a multiplicação da soma por uma constante, né? Então, a constante pula para fora, lembra? Da integral, da derivada, a constante pula para fora e a gente só deriva a função, né? Ou integra a função. Então, aqui também funciona, né? Certo? E se a série for divergente, né? O segundo caso é se a série for divergente, então a série C vezes o N também diverge, tá? Independente aqui da constante. Ela só não pode ser nula, né? Ou seja, o C tem que ser diferente de 0. Beleza? Aqui está a prova, né? Vamos ver aqui se essa série aqui diverge ou converge, utilizando esse teorema. Então, por esse teorema aqui, né? A gente tem, né? Abrindo aqui a soma dos termos, né? O primeiro aqui é 1/4, né? Já que n é igual a 1. Quando n é igual a 2, é 1/8. Igual a 3, 1/12, 1/16, até 1/4, 1 sobre 4n, né? Então, a gente verifica aqui, por aquele teorema anterior, né? Que aqui dentro a gente vai ter também a série harmônica, 1 sobre n, aqui dentro dela. Então, essa série aqui, harmônica, a gente sabe que a série harmônica, ela diverge. E por aquele teorema, ambas têm que divergir, né? Certo? Então, se essa diverge, essa daqui também vai divergir, certo? Então, a gente tem que essa constante, né, é 1/4 e a série é divergente. Por que que é 1/4? É só colocar 1/4 em evidência, né? Ou seja, 1/4 vezes 1 é esse primeiro termo, né? Mais 1/4 vezes 2, ou 1/2, né? 1/4 vezes 1/2, mais 1/4 vezes 1/2, 1 terço, na verdade, né? E assim por diante, né? A gente vai ter esses produtos aqui, ó. Certo? Ou seja, 1/4 sempre vai aparecer. Mas se a gente colocar aqui também, né?
você também verifica aqui na série. Então, essa série aqui, com n igual a 1 até mais infinito, certo? Opa, até mais infinito, é 1/4 vezes 1 sobre n. Certo? Já que esse produto aqui é 1 sobre 4n. E aqui, o que é que ele fala? C sobre, ou C vezes a nossa sequência. Certo? Então, se essa sequência aqui é a harmônica, desculpa, essa sequência é harmônica, né? No caso, a série é harmônica, e a gente tem essa sequência 1 sobre n, multiplicado por 1/4. Então, se essa sequência aqui, se essa série, ela diverge, certo? Então, o produto aqui também diverge, tá? Produto dessa constante, sendo que C é 1/4, né? Essa constante é 1/4, e ela se repete em toda a nossa série, então também é divergente o produto dessa constante por essa série harmônica, beleza? Isso aqui é bem facinho, né? Bem simples. Também vale essas propriedades, né? Como eu falei para vocês, a gente tem uma série, basta eu multiplicar a constante aqui, que aparece, pela série. Né? Aí temos também a soma, né? A soma dessas séries vai ser a série, a soma, né? A série da soma vai ser a soma das suas séries, ou a diferença, né? Vale a soma e a diferença, beleza? Opa! Então aqui também é uma propriedade bem parecida com aquela que a gente vê em cálculo, né? Soma de funções, né? O limite da soma é a soma dos seus limites. Derivada da soma é a derivada derivada da soma é a derivada das... Opa, estou me enrolando aqui, calma aí. A soma das derivadas é a derivada das suas somas, né? Derivada da soma é a soma das suas derivadas, na verdade. Vamos lá. Aqui tem um outro teorema, deixa eu ver o horário aqui. Dá para a gente ir até 5h30. Tá? Só mostrar esses teoremas aqui que eles são bastante úteis. Então aqui a gente tem a série, duas séries, né, infinitas, e elas são convergentes, tá? Então, dadas duas séries convergentes, né? As suas somas RS, né, respectivamente, vão ser dadas da seguinte forma, né? Então a soma das séries, né? Série das somas, certo? Série da soma é uma série convergente e ela converge para a soma dessas séries, né? Das suas somas. E se a gente tiver a diferença e ela for convergente também, né? Então, a sua soma será a diferença entre elas, certo? Bem simples essa daqui, né? A outro teorema é se a série for convergente, né? Uma delas for convergente e a outra for divergente, tá? Então, a soma delas será divergente. Por quê que não é convergente? Lembra lá daquela série anterior? Que a gente tem uma série divergente dentro da outra, né? Aquele teorema anterior. Então, ela vai continuar sendo divergente, né? Essa daqui não muda, né? Porque a gente tem soma de séries, porém, uma convergente e a outra divergente. Se uma delas é divergente, a outra vai continuar sendo divergente, ou a soma, nesse caso, vai continuar sendo divergente, tá? Então, recai naquele teorema anterior, né, também. E aqui é só utilizar algumas informações para provar ela, né? Aqui tem alguns exercícios, tá? Tentem fazer o máximo que vocês puderem, beleza? E aqui, séries de termos positivos, tá? Vamos ver aqui alguns, beleza? Só um momento aqui, pessoal. Eu só voltar aqui.
Oi, oi. Vamos lá, né? Vamos voltar aqui. Então, vamos ver aqui umas séries de termos infinitos. Séries de termos positivos, na verdade, né? Esses teoremas aqui são, digamos, mais simples, né? De certa forma. Então, aqui, ó, uma série, tá? Infinita de termos positivos será convergente, tá? Se somente se sua sequência de somas parciais, as suas somas parciais, tiver um limitante superior. Ou seja, eu tenho um valor que limita ali, né? Certo? Essas somas parciais. Aqui tem a prova, né? Basicamente usa informações anteriores. Então vamos lá. Aqui a gente tem que provar se essa série ela é convergente. Como é que eu provo que ela é convergente? Lembrando que a gente ainda não viu nada sobre fatorial, né? Mas a gente tem que lembrar que esse n fatorial, né? Ele é dado por n, né, vezes n mais 1 vezes, ou menos, né? Que é menos. A gente sempre diminui 1, né? N menos 1 vezes N menos 2 vezes, e assim por diante, né? Até N menos K fatorial. K fatorial não, desculpa, é até 1, né? A gente vai diminuindo, diminuindo até 1, certo? Multiplicar por 1. Beleza? Isso aqui a gente vê lá no ensino médio, né? Então, aqui não muda, tá? Aqui a gente utiliza os mesmos resultados de fatorial. Então, essa exclamação aqui é fatorial, beleza? Só para relembrar aqui que é um fatorial. Então, aqui, essa série, né, dada por 1 sobre n fatorial, não é a mesma coisa da série harmônica, tá? 1 sobre n. E fica bem claro, né, isso. Não precisa pensar muito porque não é, já que esse símbolo de exclamação aparece, né? Então, a nossa primeira soma, né, parcial é 1. A segunda soma parcial é 1 mais 1 sobre 1 vezes 2, e assim por diante, né? Então, se vocês observarem aqui embaixo, aí, ó, vai multiplicando 1 vezes 2 vezes 3 e assim por diante, né? Só que aqui ele pega o contrário, né? Na verdade, é 3 vezes 2 vezes 1 e assim por diante, né? Mas tanto faz, é a ordem, tá? O importante é saber que esses termos vão aparecendo. Então, a gente tem que a soma, né, de forma geral, vai ser dada dessa forma aqui. Certo? Beleza? Então, a gente vai ter essa série que é geométrica, com o primeiro termo igual a 1, e a nossa razão vai ser 1 meio. É isso mesmo? Será? E é, né? Porque aqui ó, aparece 1 meio aqui, aqui 1 meio aqui, 1 meio aqui, certo? E aqui no final 1 meio. Então, a gente está multiplicando sempre por 1 meio, certo? Então, se a gente tem esse termo sempre aparecendo, né, então a gente pode escrever, né, os n primeiros termos dessa sequência como sendo essa série aqui, ou dessa série, né, geométrica, como sendo essa outra série aqui, 1 sobre 2n menos 1, tá? 1 sobre 2n menos 1. Essa série, ou seja, essa série aparece dentro dessa outra, né? Lembra? Uma série dentro da outra. Então, a gente descobriu que essa série aqui vai aparecer aqui, certo? Essa série vai aparecer aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui múltiplos, né? Aqui potências de 2 aqui embaixo, né? No denominador. Potências de 2. Até 2n menos 1. Certo? Então, a gente tem aqui essa
série com o primeiro termo igual a 1, a nossa razão igual a 1 meio. Como essa razão, certo? Como essa razão tem soma igual a 2, né? Já caindo naquele outro teorema, né? Já que o módulo de R aqui é menor do que 1, né? Já que 1 meio é 0,5, então ela converge. Se ela converge, a gente pode utilizar essa expressão 1A sobre 1 menos R, certo? Só que quem é A? É 1. Sobre 1 menos quem é R? 1 meio. Fazendo essa diferença aqui, a gente vai ter 1 dividido para 1 meio. E 1 dividido para 1 meio é 1 vezes 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, por isso que essa expressão aqui, né, a soma dessa série geométrica vai ser igual a 2, beleza? Então, já que a soma, né, que a gente encontrou é menor do que 2, né, essa soma aqui vai ser menor do que 2, a gente vai ter que essa expressão aqui da primeira sequência, né, substituindo por K, vai ser menor ou no máximo igual a outra sequência que está aqui, né, que a gente encontrou que está dentro da outra, né, digamos assim. Beleza? Então, lembra lá daquele teorema? Se uma sequência converge e a outra é menor do que ela, né? Nesse caso aqui é menor ou igual, certo? Então, a gente vai ter que essa série aqui, fatorial, aplicando a série, né? Vai ser menor ou igual a essa outra série. Porém, essa série aqui é menor do que 2, né? Já que a sua soma vai ser 2. Então, a gente conclui que essa primeira série aqui, que é a que a gente tinha como um problema inicial, é menor do que 2. Logo, ela tem o quê? Um limitante, que é esse 2, um limitante superior, certo? Ou seja, vai no máximo até 2, certo? Próximo de 2, né, no caso. 2 não entra. Nesse caso aqui, como é menor, né, estritamente menor. Então, se essa série converge, essa outra também tem que convergir, né? Então, a série inicial também converge. Então, ela é convergente, beleza? Já que ela é menor ou igual a outra série que já converge, né? Certo? Vocês vão pegar tentem reescrever esses resultados aqui, porque vocês vão pegar esses resultados anteriores, tá? Isso aqui é um resultado que ajuda vocês a resolver algumas questões dos exercícios, tá? Então, isso aqui, quando você se deparar com alguma questão com fatorial, já lembra que você pode utilizar isso aqui também, tá? Essa, digamos, não é artimanha, né? Mas sim algum resultado que você encontrou ali dentro, né? Você observou que realmente eu tenho outra série dentro dessa outra, certo? Aí você vai só escolher ali os seus dados, né? No caso, os dados são o A, né, que é o primeiro termo, e a razão, certo? Dessa série geométrica, beleza? Vamos lá para alguns testes, tá? Deixa eu ver o horário. Ah, tá ok. Vamos ver alguns testes aqui. Vamos ver se a gente consegue ver o máximo possível hoje. Teste da comparação, tá? Esse teste aqui, ele é bem simples de aplicar, tá? Vamos ver aqui o teorema, aí a gente vê um exercício, tá? Então aqui, dada essa série, né, de termos positivos, certo? Ela vai ser uma série de termos positivos, né? Se a gente tiver uma outra série de termos positivos, opa, e convergente, né? Se essa outra série que a gente tem agora, né, for maior
ou igual à série inicial de termos positivos, né, para todo n inteiro positivo, então essa série será convergente. Tá? Aqui faltou colocar esse Vn aqui, né? Que é a nossa série que a gente quer ver se é convergente. Né? Então, se a gente tem uma série de termos positivos e outra série de termos positivos convergente, né? Sabemos que ela é convergente. E se ela for menor ou igual que a outra, aqui é U, na verdade, né? Ela é UN, que é basicamente o que a gente viu no anterior, né? Se essa série é menor ou igual que a outra, sendo que essa outra aqui, né, que é a VN, é convergente, então essa outra também vai ser convergente, né? A série UN é convergente também. O mesmo ocorre, né, se a gente tiver uma outra série de termos positivos e se a gente souber, né, que ela é divergente e ela for menor ou igual à série U de termos positivos, né, para todo n inteiro positivo, então a série UN também vai divergir. Então, se uma diverge, né, e ela é menor do que essa ou igual a outra, ela também vai ser divergente. Tá? Então, a gente tem aqui o teste da comparação. Né? A gente vai comparar duas séries, né? Uma série de termos positivos com outra série de termos positivos. E se uma for convergente, a outra também será, né? Se caso ela for maior ou igual. E se for divergente, a outra também será divergente se ela for menor ou igual. Beleza? Então, basta a gente fazer uma comparação, né? Entre uma série que eu não sei se ela diverge ou converge, com uma série que eu sei que diverge ou converge, né? Eu sei que ela converge, então eu vou comparar ela com a outra, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Determine se a série é convergente ou divergente, beleza? Então essa série aqui foi dada, né? A série de termos 4 sobre 3 elevado a n mais 1, certo? Então se a gente obter aqui essa série, né? Ela vai ser 4 sobre 4, 4 sobre 10, mais 4 sobre 28, mais 4 sobre 82, até 4 sobre n mais 1. Beleza, o que é que a gente pode ver aqui? Que a gente pode ter sempre esse termo aqui aparecendo. 3 elevado a n, 4 sobre 3 elevado a n. Tá? 4 sobre 3 elevado a n. Beleza? Esse termo sempre vai aparecer aqui nas outras. Tá? Então, a gente pode ter aqui um termo, uma série dentro da outra, né? Uma série geométrica. E essa série aqui, a gente sabe que ela é convergente. Certo? Ela é convergente, essa série aqui, porque ela é geométrica, né? A maioria das séries geométricas convergem. Beleza? Então, a gente tem aqui que o R é 1/3, né? E ele é menor do que 1. Beleza? Então, a gente pode fazer a comparação entre os termos das séries, né? Então, se é menor, então, comparando aqui, a série 4 sobre 3n mais 1 é menor do que 4 sobre 3n para todo n inteiro positivo, certo? Ela é menor, certo? Porque esse mais 1 aqui embaixo torna essa outra série aqui menor do que a outra, beleza? Já que esse termo aqui embaixo, ele aumenta o denominador e quando eu divido 4 por esse denominador, ele vai ser menor do que esse outro, certo? Então, pelo teste da comparação aqui, né, que a gente verificou que um é maior que o outro, a gente tem que a série ela é convergente, certo? Já que essa série aqui
ela é convergente. Então, se essa outra aqui é menor do que ela, né? O que o teorema fala? Se uma série é convergente, Vn, ela é convergente, a gente sabe que ela é, e ela é maior ou igual, né? No máximo igual a outra série, que é o que a gente quer saber, certo? Para todo n inteiro positivo, então ela também será convergente. E foi isso que a gente verificou aqui, né? Essa série é convergente, ela é maior do que a outra, logo essa daqui também será convergente. Beleza? Teste da comparação. Lembrando que esse teste da comparação a gente comparou com essa outra série aqui, certo? De n termos, né? Que a gente obteve a partir dessa primeira série. Beleza? A gente não pode pegar uma série qualquer. A gente tem que pegar uma série que está dentro dessa. Ou pode fazer uma comparação com uma que está bem próximo dela, né? Ou seja, que tem termos quase que semelhantes, né? A essa daqui. Certo? Beleza? Então vamos lá. Aqui é outra série, né? Você converge ou diverge utilizando a raiz quadrada, né? Essa daqui é até mais fácil, né? Porque essa daqui basta a gente comparar com a série harmônica também, né? De novo vem a série harmônica, né? Certo? Então a gente sabe que a série harmônica ela diverge. Então basta fazer uma comparação com a série harmônica, já que está bem parecida, né? Que essa daqui é 1 sobre n elevado a 1 meio, né? 1 sobre 2. E a série harmônica é 1 sobre n. Então, fazendo a comparação entre as duas, a gente verifica que essa primeira é maior do que essa. Né? Então, maior ou no máximo igual, né? Quando esse n, esse n pode ser 1, né? Então, raiz de 1 é 1 sobre 1 e 1 sobre 1 é 1. Então, são iguais, né? Certo? Ou seja, 1 sobre raiz de 1, que é maior ou igual que 1 sobre 1, né? Então, nesse caso aqui, elas são iguais, né? Já que a raiz de 1 é igual a 1. Então, por isso que ela pode ser maior ou igual a essa outra série. Tá? Nesse caso aqui, para todo n inteiro positivo, como a série harmônica diverge, a outra série também vai ser divergente, né? Se um é divergente, a outra também é divergente pelo teste da comparação. Tá? Você está comparando. Isso aqui, ó, é comparação. Você está comparando aqui, né? Dizendo que um é maior do que a outra ou menor do que a outra. Certo? Então, verificando aqui que elas são divergentes, porque uma é divergente, então a outra vai ser divergente, né? Mas tem que dar uma olhada no teorema, tá? Beleza? Vamos lá para teste da comparação com limite, né? Deixa eu ver o horário. Acho que aqui a gente vai finalizar. Falta bem pouquinho. Essa parte dos testes tem bastante exercício, né? Vamos lá para o teste da comparação com limite, tá? Então, dadas duas séries aqui, né, de termos positivos, a gente vai usar essas duas séries de termos positivos. Se a gente fizer o limite do quociente entre elas, certo? E esse limite for uma constante positiva, de novo, o limite do quociente, ou seja, pegar uma sequência dividida pela outra, né? Pegar essas sequências aqui das séries, beleza? Então, dividir pela outra e for uma constante C positiva, certo? Então, ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem.
divergem, tá? Então, a gente vai ter que verificar se as duas convergem ou divergem. Nesse primeiro caso. No segundo caso, é quando esse limite do quociente entre as duas sequências foi igual a zero, certo? Se for igual a zero e uma delas converge, uma das séries converge, a gente sabe que ela converge, então a outra também vai convergir, tá? Também converge. Beleza? Esse é o outro caso, segundo caso. Terceiro caso, deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Terceiro caso diz o seguinte, opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Eu acabei esquecendo minha água. O terceiro caso é que se os limites, o limite do quociente entre eles, quando n tende a infinito, também for para mais infinito, certo? E um deles diverge, então o outro também vai divergir. Tá? Então as duas séries vão divergir nesse caso aqui, sabendo que uma diverge, beleza? Então as duas divergem, certo? Aqui tem a prova, né? Tudo bacaninha, vou pular também e vamos lá para o exemplo. Usando aquele exemplo anterior que a gente viu, né? Da série 4 sobre 3 elevado a n mais 1, certo? Digamos que essa série aqui é a série UN, né? A série dada, UN. E a outra série é a série que a gente obteve, a série geométrica, através dela, né? Dessa primeira aqui, certo? E a gente sabe que ela é convergente, né? A gente viu que ela é convergente, beleza? Então, fazendo aqui o limite do quociente entre elas, certo? Com n tendendo a mais infinito, basta eu fazer as operações aqui, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 4 dividido por n elevado, 3 elevado a n mais 1, certo? Vezes 3 elevado a n sobre 4. Né? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda fração. 4 dividido para 4 é 1. Eu só fico com 3 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. Certo? E aplico o limite aqui dentro. Né? Então, aqui, aplicando o limite, certo? Aqui, no caso, ele não aplicou o limite, né? Ele fez o seguinte. Aqui ele dividiu tudo por 3 elevado a n. Então, dividido aqui por 3 elevado a n, por 3 elevado a n e aqui por 3 elevado a n, isso aqui vai ser 1. Então, aqui em cima vai sobrar 1. Aqui vai ser 1, mais, e aqui vai sobrar 1 sobre 3 elevado a n. Certo? Aí a gente sabe que aplicando o limite nessa expressãozinha aqui, vai para 0. Então, sobra quem? 1 sobre 1. 1 dividido para 1 é 1. Certo? O que é isso aqui? É uma constante positiva. O que o teorema fala aqui? Que quando o limite do quociente for uma constante positiva, ambas as séries convergem ou divergem. Mas como a gente sabe que uma delas já converge, já é convergente, então a gente conclui que a outra também vai ser convergente, certo? E é isso que fala aqui no final, né? Então segue que a série também é convergente, tá? Então a gente pode fazer pelo teste da comparação, né? Que a gente verificou que são convergentes, e também pelo teste do limite, do quociente, tá? Então a gente pega a primeira e divide pela segunda série que a gente encontrou ali, sabendo que ela é convergente, tá? A gente não, ou divergente, né? Então, se ela for convergente, a outra também será pelo teste do limite, tá? Então esse aqui é o teste do limite. Beleza? Então aplica o limite do quociente. Verificamos que a constante aqui, o limite foi 1 e é positivo,
certo? É positivo, maior do que zero, então as duas sequências convergem, beleza? A gente conclui isso, e as duas convergem, são convergentes, tá? A outra aqui, né? Vamos verificar essa daqui, né? Pelo teste do limite. O outro exemplo, né? Que é a série de 1 sobre a raiz de n. Então, essa é a nossa UN, né? Que vai ter o n como o termo da série, né? E Vn como o termo enésimo da série harmônica, né? Que ela é divergente, a gente já sabe disso, né? Que a série harmônica sempre será divergente, mesmo sabendo que seu limite vai para zero, né? Então, beleza. Aplicando aqui o teste do limite pelo quociente, né? Quociente entre os dois termos, né, da série, a gente tem aqui que é 1 sobre raiz de n dividido por 1 sobre n, certo? Então, a gente vai ter aqui que vai ser limite de n tendendo a mais infinito, né? Conserva o primeiro, 1 sobre raiz de n, dividido por n sobre 1, né? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, a gente vai ter aqui que vai ser limite de n sobre raiz de n, quando n tende a infinito, certo? Só que aqui o expoente é 1 e a gente pode transformar essa raiz de n aqui em expoente, né? Então, essa raiz vai ficar n elevado a 1 meio. Divisão aqui, né? Então, esse n vai ficar n elevado a 1 menos 1 meio. Só que 1 menos 1 meio é 1 meio, então n elevado a 1 meio. Só que n elevado a 1 meio é raiz de n. Então, o limite vai continuar sendo só raiz de n, quando n tende a mais infinito. Então, qual é o limite da raiz de n quando n tende a mais infinito? Ou seja, quando esse n crescer ilimitadamente, ou seja, ele cresce a um número muito grande, digamos que esse n seja, sei lá, 10 mil. Então, qual é a raiz de 10 mil? A raiz de 10 mil é 100. E se a gente continuar aumentando muito, né, esse valor de n, a gente vai aumentar também esse valor aqui do resultado. Então, o limite ele continua crescendo também ilimitadamente. Logo, o limite vai para mais infinito. Tá? Então, se o limite vai para mais infinito, o que o teorema fala? Vamos voltar lá. O teorema fala que se o limite vai para mais infinito e uma das séries diverge, então a outra também vai divergir. E é isso que ocorreu, né? Aqui o limite foi para mais infinito, certo? A série harmônica diverge, então a outra também diverge. Também é divergente, a gente conclui isso, certo? Então, se a série harmônica é divergente, a outra também é divergente. Então, essa série aqui, ela é divergente. Pelo teste do limite. Beleza? Então, tá aqui. Pelo teste da comparação, a gente consegue fazer também, né? E pelo teste do limite. Beleza? Vamos lá para pular aqui essas aqui. Para ver o horário. Deixa eu ver aqui. Falta bem pouquinho. Eu acho que eu vou parar aqui nesse teorema, tá? Teorema 1254, tá? Então, esse teorema 1254 aqui, a gente vai continuar dele. Falta bem pouquinho, tá? Falta bem pouquinho mesmo. Essa parte de séries, a gente vai ver o teste da integral também, tá? E aqui algumas séries alternadas. Mas eu acho que eu vou pular bem, eu vou fazer bem rápido essa parte. Na verdade, eu prometi gravar uma aula por conta do feriado, né? Semana passada. Mas infelizmente não deu.
Então, tem o teste da razão, o teste da raiz, da integral também. Né? Tem um pouquinho ainda. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo. Acho que eu vou deixar essa parte para a próxima prova. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente faz alguns exercícios até onde a gente viu, tá? E esses outros testes aqui, a gente deixa para a próxima prova, que também traz séries de potências, tá? Então, acho que dá para a gente parar por aqui nessa parte de séries, certo? Então, aqui, ó, teste da integral ainda, né? Tem bastante coisa ainda. Eu queria passar para vocês tudo. Então, essa parte aqui, né, vou continuar depois com vocês, tá? A gente vai ver tudo, beleza? Então, esses testes aqui, a gente só vem até essa parte aqui mesmo, que é o teste do limite, tá? Aí, a partir do ano que vem, né, quando a gente vai retornar, a gente começa a ver dessa parte aqui e ver os testes da integral, né? O teste da raiz, certo? E o teste, esquecendo, o teste da raiz, né? De séries alternadas também, certo? Vai ver o teste da raiz e o teste da raiz e da razão, né? Ou os outros dois testes que ainda vão faltar, beleza? Então tem um pouquinho de coisa ainda, né? A gente vê teste da raiz, teste da razão, né? Essa parte aqui eu acho que não vou passar para vocês. Aí inicia a parte de séries de potências, tá? Então é isso, pessoal. Acho que por hoje está ok, né? Dúvidas, perguntas? Então vamos fazer assim, certo? Na sexta-feira a gente faz a nossa prova e na próxima aula, que é quarta, eu só passo o exercício, né? A gente resolve alguns exercícios e tira dúvidas, beleza? Vou passar, acho que uns 5 exercícios de revisão, né? Basicamente, que a prova vai ser basicamente só o que a gente viu até agora, tá? São esses exercícios aqui, não tem muito o que fazer, tá? Beleza? E é isso. A gente se vê na quarta-feira para aula de resolução de exercício, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.